boa tarde para você. Hoje é o Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E as notícias não são nada boas, viu? Porque, segundo o governo federal, por causa do isolamento social, cresceu o número de violência contra elas. Agora, como combater esse tipo de crime? É o que vamos discutir hoje no Jornal da Justiça, primeira edição. Veja outros destaques. Ministro Celso de Mello pode decidir hoje se divulga vídeo de reunião ministerial depois de assistir o conteúdo. O vídeo da reunião ministerial apontada pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, como prova de suposta intervenção do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Procuradoria-Geral da República pede para a Polícia Federal ouvir empresário Paulo Marinho sobre vazamento de informações da Operação Furna da Onça. E ainda, reabertura do comércio no Distrito Federal. Primeira fase começa com regras rígidas. Quem não respeitar as determinações pode ser multado. O valor é de R$ 2.000 para as pessoas que descumprirem as normas e de R$ 4.000 para os estabelecimentos. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, pode decidir a qualquer momento, após assistir ao conteúdo da reunião ministerial, se retira ou não o sigilo do vídeo. O Supremo Tribunal Federal montou uma estrutura para que o ministro assista ao vídeo de São Paulo, onde ele mora. O vídeo da reunião ministerial apontada pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, como prova de suposta intervenção do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. A Procuradoria-Geral da República abriu inquérito no início do mês para apurar a denúncia. A Advocacia Geral da União se manifestou contra a divulgação da íntegra das imagens, alegando risco à segurança nacional. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, determinou o sigilo temporário, até que ele pudesse assistir todo o conteúdo. Na semana passada, o decano do Supremo também pediu à Polícia Federal a transcrição do material. A reunião ministerial foi no dia 22 de abril. Além de Bolsonaro e Sérgio Moro, participaram do encontro no Palácio do Planalto o vice-presidente Hamilton Mourão e outros ministros de governo. A Procuradoria-Geral da República pediu à Polícia Federal que ouça o empresário político Paulo Marinho sobre o suposto vazamento de informação da Operação Furna da Onça, que teve entre os alvos Fabrício Queiroz, ex-funcionário do senador Flávio Bolsonaro. Segundo Marinho, o senador foi avisado sobre as investigações. A Operação Furna da Onça, realizada em novembro de 2018, foi um desdobramento da Lava Jato. Ela investigou corrupção entre deputados e empresas privadas, além da chamada rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio, que é quando um deputado contrata um funcionário e recebe de volta parte do salário. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o suplente do senador Flávio Bolsonaro, Paulo Marinho, afirmou que um delegado da Polícia Federal teria alertado sobre a operação que atingiria vários gabinetes da Assembleia Legislativa. Entre os investigados estava Fabrício Queiroz, chefe de segurança do então deputado Flávio Bolsonaro. Segundo as apurações, ele era o responsável por aplicar a rachadinha no gabinete do deputado. O empresário Paulo Marinho não falou o nome do delegado, mas disse ainda que o início da operação foi adiado para depois do segundo turno das eleições, para não prejudicar a campanha de Jair Bolsonaro à presidência da República. Em nota, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região disse que a Operação Furna da Onça foi realizada a partir de uma grande quantidade de documentos e que ela foi deflagrada em um momento mais oportuno, conforme entendimento conjunto com o Ministério Público Federal e Polícia Federal. A Procuradoria-Geral da República pediu que Paulo Marinho seja ouvido no inquérito que investiga a tentativa de interferência política de Bolsonaro na Polícia Federal. A Procuradoria-Geral pede depoimento também do chefe de gabinete de Flávio Bolsonaro, Miguel Ângelo Braga Grilo, e cópia integral do inquérito da Polícia Federal, que investigou à época suposto vazamento de informações da operação em 2018. A entrevista de Paulo Marinho também repercutiu no Congresso Nacional. Vários parlamentares entraram com pedido no Supremo Tribunal Federal para que ele, o senador Flávio Bolsonaro e outros envolvidos
sejam ouvidos no inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o presidente Jair Bolsonaro seja comunicado sobre o protocolo de uma ação na Suprema Corte por parte de um grupo de advogados, com o objetivo de obrigar o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a analisar um pedido de impeachment. Em decisão, o ministro permite que Bolsonaro, se quiser, faça a contestação da ação. Esse grupo de advogados recorreu aqui ao Supremo para obrigar Rodrigo Maia a analisar a denúncia por crime de responsabilidade. Pela Constituição Federal, cabe à Câmara autorizar o procedimento para verificar se houve ou não crime do presidente. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, ele rejeitou queixa-crime contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Quem tem os detalhes é a repórter Fernanda Porto. Na decisão, o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, destacou que não viu elementos para aceitar a queixa-crime por suposta prática do presidente Jair Bolsonaro contra a saúde pública. A queixa-crime foi apresentada por um advogado que alegou que Bolsonaro coloca em risco a saúde das pessoas por não respeitar as medidas de prevenção ao novo coronavírus e ainda que o presidente não divulgou o resultado dos exames para comprovar que não está com a doença. Ao analisar o caso, o ministro Ricardo Lewandowski disse que deu ampla divulgação aos exames com o resultado negativo do presidente. Diante disso, o ministro negou a queixa-crime e determinou o arquivamento do processo. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, confirmou a liminar do início do mês que autoriza a permanência de diplomatas venezuelanos no Brasil. No começo de maio, o ministro tinha suspendido a expulsão por 10 dias até que o governo apresentasse informações sobre a urgência da retirada dos venezuelanos. O ministro ressaltou que é válida a decisão do presidente da República, que determinou a expulsão por estar na sua esfera de competência política. Barroso entendeu, porém, que os efeitos da decisão devem ser suspensos enquanto durar a situação de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional. O mérito do habeas corpus ainda será julgado, mas não tem previsão de data. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a revisão da aposentadoria pela regra mais vantajosa. Quem traz os detalhes para a gente é a consultora jurídica da TV Justiça, a Gisele Reis. O plenário virtual do STF julgou um recurso extraordinário a respeito do reajuste dos benefícios previdenciários que são superiores a um salário mínimo. O caso é de uma aposentada que pedia a incidência do mesmo índice de reajuste usado para os benefícios inferiores ao salário mínimo. No recurso, ela esclareceu que os benefícios que são acima desse valor são reajustados pelo INPC e que esses índices são inferiores ao salário mínimo e que isso acaba por comprometer o poder de compra dos aposentados. Atualmente, coexistem duas regras de reajuste anual dos benefícios previdenciários. Utiliza-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor para aqueles que recebem benefícios previdenciários superiores a um salário mínimo até o teto máximo do regime geral de previdência social. Segundo a aposentada, o valor nominal do reajuste acaba sendo maior para aqueles beneficiários que recebem até um salário mínimo. Em resumo, o que ela queria era a revisão do benefício previdenciário pelo valor nominal do reajuste do salário mínimo, sempre que esse reajuste fosse mais vantajoso do que o INPC. O Supremo manteve o entendimento que já prevalecia, afastando a vinculação do reajuste ao salário mínimo para os beneficiários que recebem valores superiores. Para o Supremo, não existe direito à manutenção de um certo número mínimo de salários mínimos, ao reajuste do benefício. Esse processo, que tem repercussão geral reconhecida, é da relatoria do ministro Marco Aurélio. Ele foi acompanhado por todos os demais ministros e essa decisão deverá ser seguida pelos demais juízes de todo o Poder Judiciário e também por toda a administração pública. E você vai ver a seguir, com o isolamento social, aumentou a violação de crianças e adolescentes no Brasil. Esse é assunto para daqui a pouquinho, eu espero você. Justiça é uma busca de equilíbrio, né? Harmonia entre todas as partes envolvidas.
Basicamente seria isso, uma forma de tratar todos de uma forma equilibrada, dando a cada um aquilo que realmente necessita. Aumentou o número de violações contra crianças e adolescentes. De acordo com o governo federal, o número de casos cresceu a partir do isolamento social. E é preciso ter cuidado, porque muitas vezes o agressor vive sob o mesmo teto da família. Essa campanha da Fundação Abrinq alerta a sociedade para o que acontece do outro lado da porta contra crianças e adolescentes, principalmente em tempos de pandemia. Se por um lado ficar em casa é uma forma de se proteger de uma ameaça invisível, por outro, pode significar conviver por mais tempo com uma pessoa violenta. Em 40 dias de isolamento, houve um aumento de denúncias em relação às crianças e aos adolescentes. Das 8.365 denúncias feitas pelo Disque 100 relacionados à Covid-19, 349 foram de abusos e violência contra crianças e adolescentes. As principais violações são a exposição de risco à saúde e maus tratos. Sem escola e sem muita opção para se distanciar do agressor, os jovens passam a ficar mais vulneráveis. Os dados reforçam que as crianças e adolescentes mais do que nunca precisam de atenção, porque muitas vezes a violência praticada dentro de casa fica em segredo. Para quebrar esse silêncio, o Tribunal de Justiça de São Paulo também lançou campanha e divulgou um vídeo que mobiliza a sociedade para identificar os sinais de abusos e denunciar durante o período. Apesar da pandemia, a Justiça não parou e é possível fazer denúncia a qualquer hora. Bom, e a gente agora continua nesse assunto, conversando ao vivo pelo Skype com a juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é a Ana Carolina Camargo. Doutora Ana, muito obrigada pela participação, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Obrigada a vocês pelo espaço, pela oportunidade. Bom, infelizmente nós vimos, né, essa é uma prática que acontece, agora ela só se intensificou nesse momento de isolamento, distanciamento social. Como proteger as crianças nesse período tão sensível em que vivemos e ainda precisamos enfrentar esse inimigo, né? Sim. Fala, o sistema de proteção integral previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai fazer 30 anos em julho, ele prevê 3 pilares, não é? No cuidado, né? no zelo aos direitos da criança e adolescente. A família, o Estado e a sociedade. Não é? O artigo 18 do ECA, ele prevê que todos têm o dever de velar pela dignidade das crianças e adolescentes. Quando se fala em todos, se está dizendo que toda a sociedade tem esse dever. Então, é muito importante, nesse momento, né, de necessário isolamento como forma de combate da pandemia, né, da Covid-19, que as pessoas se apropriem dessa responsabilidade, não é? Que a sociedade compreenda e se aproprie dessa responsabilidade de prestar atenção, não é? Em casa, né? Nos vizinhos. Mais do que nunca, nós contamos com a participação da família, com a participação da sociedade, da comunidade, né? De vizinhos. Então, é muito importante prestar atenção, não é? Nas crianças, no que está acontecendo, na vizinhança, no vizinho, se houve algum som, algum barulho, dentro de casa, não é? Parentes, prestar atenção se tem sinais que indicam algum tipo de violência, algum tipo de abuso, né? É muito importante, Rafaela, nesse momento, entender, saber a sociedade, saber que as instituições estão funcionando, né? A rede de proteção à criança e adolescente está funcionando. É preciso a notícia chegar, é essa a preocupação da campanha nesse momento, é sensibilizar, não é, o adulto, informar, não é, conscientizar e conscientizar justamente sobre a importância da notícia, sobre a importância do não se calar ao perceber que pode estar havendo algum tipo de abuso, algum tipo de violência contra a criança e adolescente.
E quais são as providências imediatas tomadas pelos atores envolvidos, né? Daí não só o Judiciário, o Ministério Público, até o Conselho Tutelar, né? Quais são essas primeiras providências de acolhimento a essa vítima? Quando se tem a notícia, né? Chega a notícia, então, à rede de proteção, ela é logo, ela é disparada, né? E as ações, então, em conjunto, né, serão, né, através do Conselho Tutelar, que vai até o local, verifica e tomará as providências que, né, se mostrarem necessárias, adequadas, junto ao Juízo da Infância, Ministério Público, Defensoria Pública. Os CREAS também estão trabalhando e também prestam, não é, o serviço. Então, as medidas estão previstas, né, tem previstas as medidas protetivas, né, de proteção, previstas no ECA, né, podem ser aplicadas, né, assim como quando há numa notícia, por exemplo, de uma situação que possa indicar um crime, também podem ser aplicadas pelo juiz, né, criminal, da função criminal, algum tipo de medida protetiva, as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, que podem ser aplicadas também nas hipóteses de proteção para afastar o agressor, por exemplo, não é, da casa, determinar que não tenha comunicação, enfim, existem essas medidas. E agora, não é tarefa fácil, né? Na prática, dar efetividade à denúncia não é tarefa fácil, porque a criança ou adolescente, às vezes, que está em casa, né, ele não tem como pedir ajuda em virtude do distanciamento social e, às vezes, o inimigo está dentro de casa, né? Nesse momento, né, infelizmente, né, nem todas as crianças estão a salvo. A gente pensa que em casa, né, elas estão a salvo e nem todas estão, né? Podem estar numa situação ali junto do seu agressor. E nesse momento é importante que outras pessoas, outros adultos que possam estar na casa, que não se calem, né? Numa situação de que a criança está sozinha, isso pode acontecer, ela se vê sozinha, né? Uma criança ou adolescente apenas na companhia do agressor. A campanha, nós também estamos, tem a finalidade, estamos informando o Disque 100 como uma ferramenta de apoio a essa criança e esse adolescente, né? Então, a gente também tem vídeos, o tribunal, juntamente com um grupo de atores, parceiros, não é? Palhaços Sem Juízo, nós também estamos fazendo vídeos informativos voltados para a criança e o adolescente, para informar o Disque 100. Esse Disque 100 é uma ferramenta, né, tem profissionais que são especializados, recebem essa denúncia, né, é uma ferramenta especializada justamente para notícias de violação de direitos contra crianças, adolescentes vulneráveis, né, em geral. Uma ferramenta importantíssima, sem dúvida. Disque 100, fica aí mais uma vez a lembrança. Doutora Ana Carolina, muito obrigada. Ana Carolina Camargo, que fala com a gente de São Paulo, juíza do TJ de São Paulo. Boa tarde, muito obrigada. Muito obrigada pelo espaço, Rafaela. Boa tarde. E hoje é Dia Nacional do Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Essa data foi criada a partir do caso Araceli. Foi um crime bárbaro que chocou o país em 1973. Essa menina de apenas 8 anos, ela foi raptada, estuprada e morta por jovens de classe média em Vitória, no Espírito Santo. A data é lembrada para mobilizar a sociedade, em especial crianças e adolescentes, sobre seus direitos, segurança e dignidade. O presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Distrito Federal, ele falou sobre a importância da sociedade estar sempre vigilante com os menores. Confira. Sempre vigilantes, informando essas crianças e adolescentes dos seus direitos, principalmente lá do artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é dignidade e respeito, e vamos proteger essas crianças. Denuncie. A qualquer sinal de violência, denuncie, principalmente em tempos de pandemia, onde agressores muitas vezes estão na mesma casa das vítimas. E tem o Disque 100, que funciona também muito bem, e outros aplicativos, como o aplicativo Direitos Humanos Brasil, as delegacias de polícia, Conselho Tutelar. Precisamos ficar atentos.
E logo mais às 3 horas da tarde, você de casa vai poder assistir pela internet palestras sobre esse assunto. A transmissão será feita pela Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e da Juventude da OAB-DF. Terá participação de delegados da Polícia Federal e um promotor de justiça. Para acessar o link da videoconferência, é só entrar no site da OAB-DF, que é esse aí que aparece na sua tela. E você vai ver a seguir a abertura escalonada. Comércio do Distrito Federal começa a primeira fase com regras rígidas. Até já. Justiça é tratar o outro com igualdade, sem discriminação, sem fazer distinção das pessoas. O sistema carcerário do Distrito Federal registrou a primeira morte pelo novo coronavírus. O agente penal Francisco Pires de Souza tinha 45 anos e morreu neste domingo. O agente estava internado no Agarram, que é o hospital referência do Distrito Federal para tratar a doença, desde o último dia 28 de abril. Em nota, a Vara de Execuções Penais aqui do Distrito Federal lamentou a morte do agente penal e disse que está desenvolvendo um incansável e desafiante trabalho para combater a disseminação do novo coronavírus no sistema prisional. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal comprou equipamentos para evitar que policiais militares sejam contaminados pela Covid-19. É que esses agentes, eles trabalham em protestos aqui na área central da capital do país, onde algumas pessoas insistem em fazer aglomerações sem máscaras. Nesta manifestação na Praça dos Três Poderes, este homem e esta mulher não faziam uso obrigatório das máscaras e não mantiveram a distância de 1 metro dos interlocutores, conforme orientação do Ministério da Saúde. Um descuido que pode gerar prejuízo. Desde o dia 11 de maio, quem andar sem a máscara no Distrito Federal pode ser multado em R$2.000. A Polícia Militar é responsável por fiscalizar o cumprimento do decreto. Quando o nosso policial verifica que alguma pessoa não está usando, nós temos orientado para que essa pessoa coloque a máscara, inclusive tentando conscientizar no sentido que é para a proteção dela e de toda uma coletividade. E as pessoas não têm tido maiores problemas em usar a máscara e também em colocar a máscara. Esse é um desafio para os policiais que fazem a fiscalização. Garantir a segurança dos próprios manifestantes e conseguir dispersar aqueles que insistem em se aglomerar em tempos de pandemia. Para proteger os policiais militares que precisam trabalhar nas manifestações, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal distribuiu equipamentos de material de proteção. Álcool gel, luvas e máscaras, para que esse policial em sua atividade na rua possa desinfectar suas mãos, para que ele possa usar essa máscara evitando assim um contágio, e luvas também para que ele possa realizar o seu trabalho na rua, com abordagem, entre outras situações. E começou hoje a reabertura de parte do comércio no Distrito Federal. A flexibilização do isolamento foi autorizada pela Justiça Federal e será feita de forma progressiva. Os comerciantes vão ter que seguir regras e horários específicos determinados num decreto do governador do DF, Ibanez Rocha. Foram 2 meses de portas fechadas. Nesta segunda-feira, a loja em que a Maria de Fátima é gerente reabriu. Ela afirma que vai tomar todos os cuidados necessários de prevenção ao coronavírus. Entrou na loja, álcool em gel, troca de roupa, passa álcool em toda a loja e as clientes não vão poder provar roupa. E todo instante a gente vai estar passando álcool em gel em tudo. Além das lojas de roupas, também foram autorizadas a voltar a funcionar as lojas de calçados, o setor de corte e costura e as lojas de extintores. O decreto traz ainda as regras para funcionamento do comércio. As lojas vão poder ficar abertas entre 11 horas da manhã e 7 horas da noite e vão ter que fazer uma escala de trabalho dos funcionários. Os que estão no grupo de risco não vão poder trabalhar. Os comerciantes também vão ter que fornecer itens de proteção, como máscaras e álcool em gel, e medir a temperatura de todo mundo que entrar nas lojas. Quem não respeitar as determinações pode ser multado. O valor é de R$2.000 para as pessoas que descumprirem as normas e de R$4.000 para os estabelecimentos.
Essa é a primeira parte da reabertura do comércio, que vai ser feita a cada 15 dias. Os procedimentos foram autorizados pela Justiça Federal em Brasília. Por enquanto, os demais setores, como shoppings, centros comerciais, bares, restaurantes, academias e cinemas, permanecem fechados. E o Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Outras notícias do Poder Judiciário você acompanha durante a nossa programação. E eu volto em instantes com o programa especial Coronavírus. Até já já.